Olá, querido inscrito do Devocional da Esperança. É sempre um prazer estar aqui com você. Antes de mergulharmos no nosso episódio de hoje, quero reforçar um ponto importante. Inscreva-se no canal. Curtir este vídeo e ativar as notificações é fundamental para que você não perca nenhum conteúdo que pode transformar e fortalecer a sua fé. O tema de hoje é desafiador e profundo. Reflexões sobre o silêncio de Deus. Como aprender a ouvir sua voz em momentos de confusão e desespero? Sentir que Deus está em silêncio em nossas vidas, especialmente em tempos de crise ou dificuldade, é uma experiência comum e até mesmo universal. Esse sentimento pode se tornar avassalador, deixando buracos profundos na nossa esperança e fé e criando uma sensação de solidão angustiante. Contudo, o que muitos não percebem é que o silêncio de Deus muitas vezes não é ausência, mas sim um convite à reflexão e ao crescimento interno. É uma oportunidade ímpar para moldar nosso caráter e fortalecer nossa espiritualidade. Essa experiência é como uma fornalha. Ao purificar o metal, torna-o mais forte e mais bonito. Quando confrontamos o silêncio, somos chamados a uma jornada de autodescoberta e de maior proximidade com a essência divina. Para aprofundar nosso entendimento, vamos explorar uma base bíblica que sustenta nossas reflexões. A Bíblia está repleta de histórias de indivíduos que viveram experiências de silêncio divino e, por isso, são fontes ricas de aprendizado. Um exemplo co-criativo é o do patriarca Jó. Neste relato bíblico, Jó enfrentou um sofrimento extremo, tendo perdido suas riquezas, a família e até mesmo a saúde. Ele buscou incansavelmente entender a vontade divina em meio às suas provações monstruosas. Durante essa jornada de dor e angústia, os clamores de Jó pareciam não alcançar os céus, e seu desespero pontuava sua história de fé. A narrativa de Jó é uma verdadeira lição sobre como podemos atravessar períodos de silêncio e ainda assim permanecer firmes em nossa fé. Ela nos ensina que, assim como Jó, enfrentaremos tempos desafiadores que podem nos fazer sentir abandonados. Entretanto, é essencial entender que Deus nunca está realmente longe. Ele está trabalhando em nós e por meio de nós, mesmo em nossas maiores dificuldades. O ensinamento que extraímos dessa narrativa é que muitas vezes no silêncio encontramos um espaço onde podemos nos conhecer melhor e fortalecer nossa fé. É nesse intervalo que somos moldados e preparados para receber as bênçãos que Deus tem para nós. Portanto, o reconhecimento de que Deus está presente e ativo, mesmo em meio às dificuldades, é crucial para a nossa evolução espiritual. Lembre-se, ao sentir-se perdido, que o silêncio não é o fim, mas sim um momento de preparação e ajuste. Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando não percebemos os resultados imediatamente. Para que possamos realmente ouvir a voz de Deus, é fundamental praticar a meditação na palavra. Nos momentos de confusão e turbulência emocional, a Bíblia nos oferece consolo e clareza que muitas vezes vão além da nossa compreensão imediata. Um versículo poderoso que nos ajuda a compreender isso é Salmos 46,10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui, encontramos uma ordem prática para silenciar nossas preocupações diárias e reconhecermos a grandeza de Deus. Sugiro que você reserve alguns minutos por dia para meditar nesse versículo. Feche os olhos, respire profundamente, permita que o silêncio penetre em seu ser, criando um espaço sagrado na sua vida, onde você consegue se conectar com a presença divina. O silêncio não é algo que se deve temer. É um espaço fértil que aguarda sementes de fé. No entanto, não devemos esquecer da oração como um canal vital para ouvir Deus. Muitas vezes, nossas orações se transformam em monólogos. Falamos e não ouvimos. Uma prática que recomendo é a oração contemplativa, onde, após apresentarmos nossos pedidos a Deus, permanecemos em silêncio, buscando escutar o que Ele tem a nos dizer. A ambientação é crucial nesse processo. Você pode acender uma vela ou tocar uma música suave, criando um espaço propício para que sua mente se concentre na busca pela presença de Deus.
A oração não é apenas sobre fazer petições, mas também sobre ouvir e receber. Além disso, o diálogo com a comunidade cristã é essencial em tempos de dificuldades. Buscar apoio com nossos irmãos e irmãs de fé nos permite encontrar consolo e clareza em meio ao tumulto da vida. Muitas vezes, as orientações e experiências compartilhadas pelos outros são como luzes que nos guiam na escuridão. Lembre-se sempre das palavras de Provérbios 27,17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O encorajamento mútuo e o compartilhamento de testemunhos são ferramentas poderosas que podem nutrir nossa fé coletivamente. Não podemos ignorar que a prática do silêncio não se limita apenas a momentos de oração ou meditação. O silêncio pode ser amplamente expandido para o nosso cotidiano. Considere momentos em que você possa se desconectar do barulho e da agitação do mundo para refletir e orar. Isso pode ser tão simples quanto dar uma caminhada na natureza, onde os sons naturais podem ajudar a silenciar sua mente e abrir seu coração. É um espaço de reconexão onde podemos nos aproximar do Criador e ouvir sua voz. Esses são apenas alguns passos práticos que você pode começar a aplicar na sua jornada de fé. A caminhada espiritual exige paciência e discernimento. O silêncio de Deus pode ser uma oportunidade preciosa para aprender a confiar e esperar em suas promessas. Ao longo deste vídeo, mergulharemos ainda mais nesses temas e compartilharemos estratégias para que você não apenas sobreviva, mas prospere mesmo em tempos desafiadores. Prepare-se para um profundo mergulho na palavra e na prática da fé. Vamos avançar juntos nessa jornada de busca pela presença de Deus. Vamos nos aprofundar em nossa discussão sobre o silêncio de Deus, uma experiência que muitos de nós já enfrentamos em algum momento da vida. Você já se sentiu completamente só, como se seus clamores e anseios não alcançassem os céus? Em situações de dor ou desespero, essa sensação de abandono pode se intensificar. Compreender essa situação é fundamental, pois o silêncio de Deus não precisa ser visto como um sinal de ausência, mas como um convite à profundidade da nossa fé e ao crescimento pessoal. Vejamos o Salmo 22, onde Davi expressa uma angústia intensa, clamando: meu Deus, por que me desamparaste?" Essa expressão brutal de dor nos ensina que mesmo as pessoas de fé sólida não estão imunes ao desespero. Porém, a boa nova é que a resposta de Deus ao nosso silêncio pode se manifestar de formas sutis, revelando-se pela leitura da sua palavra, durante a oração ou ainda através da comunhão com outros irmãos de fé. Muitas vezes, o que parece ser silêncio é apenas um tempo de espera para que possamos nos preparar para um novo entendimento da sua vontade em nossas vidas. Compreender a dor e o desespero também nos permite desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. Para isso, precisamos abrir nossos corações para Ele, permitindo que nossas emoções mais genuínas e mais profundas aflorem em sua presença. Esse processo, muitas vezes desafiador, na verdade, nos prepara para receber as respostas que buscamos. Muitas vezes, Deus está esperando que estejamos prontos para ouvir, e nosso verdadeiro desespero pode ser o primeiro passo para uma nova revelação espiritual. O silenciar de Deus deve ser visto como um período de purificação e crescimento espiritual. É um convite para que busquemos mais profundamente nossa relação com o Senhor. Um exemplo ilustrativo é o do profeta Elias, em 1 Reis 19, que após enfrentar momentos de extrema confusão e desespero, encontrou Deus não em um grande estrondo, mas em um sussurro suave. Essa narrativa ensina que muitas vezes precisamos acalmar nossos corações e ouvidos para perceber a direção divina que nos é oferecida. Além disso, precisamos considerar que o silêncio de Deus não deve automaticamente nos levar à dúvida. Em Romanos 8:28, somos lembrados de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso implica que, mesmo quando Deus parece ausente, Ele está ativamente trabalhando em nosso benefício, moldando situações e preparando o caminho à sua maneira e segundo o seu tempo.
Esta verdade deve nos confortar e tranquilizar, aumentando nossa esperança. Mesmo nas horas sombrias, podemos confiar na presença divina. Para aplicar essas valiosas reflexões em sua vida cotidiana, é essencial criar momentos intencionais de silêncio em suas orações. Reserve um tempo específico durante o dia para estar apenas na presença de Deus, sem pressa e com o coração aberto. A meditação na Palavra de Deus é uma maneira poderosa de ouvir sua voz com clareza. Uma prática recomendada é manter um diário espiritual, onde você pode registrar suas orações e notar as respostas que perceber ao longo do tempo. Este registro não só solidifica sua experiência espiritual, mas também serve como um farol apontando a direção em sua caminhada de fé. Se você achar desafiador encontrar esses momentos de silêncio e reflexão, experimente estabelecer um ambiente propício. Desconectar-se das tecnologias e buscar um lugar tranquilo onde você possa se sentir à vontade para dialogar com Deus é essencial. Acender uma vela, colocar uma música suave ou estar em um espaço cheio de natureza pode ajudar a criar uma atmosfera propícia para a meditação e a oração. Os sons da natureza, como o canto dos pássaros ou o murmúrio do vento, podem servir como um lembrete da presença de Deus ao nosso redor, permitindo que nossos corações se acalmem. Por fim, busque conectar-se com a comunidade cristã ao seu redor. Compartilhar suas experiências de desespero e as sensações de silêncio que você enfrentou pode, além de reforçar sua própria fé, encorajar e impactar outros ao seu redor. Esteja aberto às conversas, pois cada testemunho é uma oportunidade de edificação tanto para você quanto para aqueles que o cercam. A interação e a troca de experiências são cruciais para o fortalecimento da fé comunitária. Vamos, juntos, edificar relacionamentos significativos que glorifiquem a Deus e nos apeguem mais a Ele. A jornada em busca do entendimento e do propósito nos momentos de silêncio é essencial. Muitas vezes é nas palavras de outros que encontramos força e compreensão. Não hesite em buscar consolo e inspiração através do testemunho dos outros. As experiências coletivas podem abrir novos horizontes e proporcionar novas percepções sobre o papel do silêncio de Deus em nossas vidas. Ao redor de uma mesa de café ou durante um encontro de oração, as conversas podem se transformar em momentos de revelação e encorajamento, permitindo-nos crescer e florescer juntos na fé. Por fim, o silêncio de Deus não deve ser encarado como um sinal de abandono, mas como um convite à superação e ao crescimento profundo. Quando nos encontramos em momentos de confusão, desespero ou dor, é fácil nos sentirmos desamparados. Contudo, é importante lembrar que essa experiência pode estar nos preparando para algo muito maior. O testemunho bíblico é riquíssimo em exemplos de fé, onde Deus parecia estar em silêncio, mas seus planos sempre estavam em movimento, alinhando as circunstâncias a favor de seus filhos. O exemplo de Jó é um dos relatos mais impressionantes e poderosos. Ele passou por enormes sofrimentos e, durante um período, sentiu que Deus estava em silêncio em relação ao que estava passando. Contudo, ao final de sua trajetória dolorosa, Deus não apenas restaurou Jó, mas também o abençoou com uma vida ainda melhor do que a que tinha antes. Essa passagem poderosa ilustra que, mesmo quando não estamos ouvindo, Deus está operando em nosso favor, preparando circunstâncias e condições que muitas vezes não conseguimos ver à luz de nossa dor. Para realmente ouvir a voz de Deus em tempos de incerteza, existem algumas dicas fundamentais que podem fazer toda a diferença na sua jornada espiritual. A primeira é buscar a quietude. O mundo está repleto de distrações, frequentemente tornando difícil discernir quando estamos cercados por barulhos e conflitos. Reserve um tempo todos os dias para estar em silêncio, refletindo profundamente sobre suas experiências e orações.
Uma pausa intencional pode abrir seu espírito, permitindo que você perceba as nuances das comunicações divinas. Criar um ambiente propício para a meditação e a oração pode ajudar em seu processo. Considere criar um espaço sagrado em sua casa, onde você possa se retirar para momentos de intimidade com Deus. Isso pode incluir a colocação de elementos que te inspirem, como imagens, velas ou mesmo objetos que tenham um significado espiritual especial para você. O poder de um espaço dedicado à oração pode ser transformador, pois elimina distrações e incentiva a concentração e a contemplação. Outro aspecto importante a ser ressaltado é o aprofundamento nas Escrituras. A palavra é um canal através do qual Deus se comunica conosco. Às vezes, uma simples passagem pode fornecer a resposta que precisamos e nos oferecer o conforto almejado. Recomendo a criação de um hábito diário de leitura bíblica. Escolha um tema ou um versículo e medite sobre ele. Essa prática não apenas fortalecerá sua fé e confiança em Deus, mas também facilitará a escuta da voz divina. Novamente, o silêncio e a meditação são cruciais nesse processo de descoberta e crescimento espiritual. Não podemos subestimar o poder da comunidade cristã ao nosso redor. Conversar com outros irmãos e irmãs sobre suas dúvidas e inseguranças pode ser um bálsamo em tempos difíceis. O apoio mútuo e as orações em grupo são ferramentas poderosas para dissipar a sensação de solidão que frequentemente nos invade. Compartilhar suas experiências pode se tornar uma ponte de compreensão e acolhimento para outros, reforçando a noção de que não estamos sozinhos nesta jornada. Utilize essas interações como momentos de aprendizado e solidariedade a cada dia. Enquanto você navega pelo silêncio de Deus em sua vida, sempre lembre-se de que Ele jamais nos abandonará. Este é um período de teste que, ao mesmo tempo, se revela como uma oportunidade extraordinária de reforçar seu relacionamento com Ele. A prática constante de reflexão sobre a palavra e a busca de discernimento através da oração são fundamentais. Mantenha-se firme na oração, busque na palavra de Deus e valorize a companhia dos seus irmãos e irmãs de fé. Ao final, você pode ser surpreendido pela forma como Deus se manifestará em suas maiores trevas e tribulações. Concluindo, lembre-se de que o silêncio de Deus é um convite para aprofundar sua fé. Às vezes, essas experiências de desespero nos desafiam a buscar a verdade e a clareza que só podem ser encontradas em um relacionamento íntimo com o Senhor. Portanto, não desista. Continue buscando, continue esperando e, acima de tudo, continue acreditando. Uma prática poderosa que você pode incorporar à sua jornada espiritual é a escrita de um diário espiritual. Ao dedicar um tempo para anotar suas orações, dúvidas e as respostas que acredita ter recebido, você está criando um testemunho da sua trajetória. Isso não apenas ajuda a visualizar como as coisas evoluem com o tempo, mas também demonstra como você percebe a voz de Deus se manifestando de diferentes maneiras em sua vida. Ao olhar para trás, você poderá perceber a fidelidade de Deus em momentos em que as nuvens da dúvida obscurecem sua visão atual. Refletindo sobre a ausência percebida de Deus, considere as lições valiosas que essa experiência traz consigo. Aprendizados sobre paciência, confiança e fé inabalável são aspectos que podem emergir nesses silêncios. Lembre-se sempre de que, mesmo em silêncio, Deus está realizando algo grandioso em sua história. Como a fé nos ensina, após a tempestade, Ele traz a paz e renova nossas forças. Essas experiências podem servir como uma lente que nos ajuda a compreender melhor o caráter de Deus e sua imensa sabedoria em nossas vidas. Portanto, enquanto enfrentamos os desafios diários da vida, continuemos buscando essa conexão mais profunda e a serenidade que vem de Deus.
Aprender a reconhecer sua voz não só enriquece nossa espiritualidade, mas também enche nossa vida de propósito, significado e alegria, mesmo quando os caminhos se tornarem tortuosos. Que a esperança, a força e a sabedoria de Deus estejam sempre com você, iluminando seus passos nesta jornada espiritual. Lembre-se de que somos todos parte de um grande plano divino, e mesmo quando não compreendemos, confiamos que Deus está sempre ao nosso lado. Permita que a dúvida o conduza a um maior desejo de sabedoria e discernimento. A busca pelo silêncio de Deus pode ser a chave para descobrir tesouros de compreensão e revelação que moldarão não apenas a sua vida, mas também impactarão aqueles ao seu redor. O silêncio é um espaço onde podemos realmente permitir que o amor de Deus penetre em nossas vidas, guiando-nos em direção a uma verdade maior. Invista tempo nesse silêncio, abrindo seu coração para a transformação que Deus deseja realizar em você. Que o amor de Deus continue a guiá-lo e que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus.